apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Esse é o Ministério Graça e Apostolado. E nós estamos aqui para louvar a Deus. A você que me assiste agora pela internet, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho aqui em mãos, para vocês aqui da igreja também, eu tenho em mãos os novos CDs de ministração já da igreja. Essa palavra aqui muito maravilhosa. A palavra de Deus é a graça e o apostolado. Essa palavra aqui é chave, né? Para quem está debaixo da lei, gentil vivendo como judeu. Essa palavra aqui é chave, ó. A palavra de Deus para nós é a graça e o apostolado. Temos na livraria, tá? Outra ministração de domingo, já está na internet também, essa mensagem é maravilhosa. Conhecendo o teu inimigo. Vou dar para abençoada ali. Alex, por favor. Chegou agora, o Espírito Santo já tocou. Conhecendo o teu inimigo. Ouve lá depois, irmão. Tá? Isso aqui já é sua. Você depois pela internet pode adquirir também na livraria, ou pelo nosso site, ou no Facebook. Entre em contato, que eu te mando gratuitamente pelo correio, tá? As novas mensagens, conhecendo o teu inimigo, e a palavra de Deus para nós é a graça e o apostolado. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Pronto. Coloque a mão na sua Bíblia, vamos orar, porque a ministração dessa noite precisa, como sempre, da intervenção do Espírito Santo, da manifestação de Deus. Coloque a mão na Bíblia, feche os olhos. Senhor meu Deus, eu recorro a Ti, ó Criador dos céus e da terra, que em Cristo Jesus nos salvou pela Sua graça. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço, Senhor, porque Paulo disse que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos. Então, eu te peço que o Senhor manifeste a tua glória nesse momento, da ministração da palavra, da leitura, da pregação, do ensino da tua palavra. Manifesta e opera, faça aquilo que eu não posso fazer, Senhor, que é dar o perfeito entendimento. Eu posso pregar, eu posso ler, eu posso ensinar, mas eu não posso dar a revelação, eu não posso entrar dentro dos teus filhos e revelar. Eu reconheço que só o Senhor pode fazer isso. Por isso toda a honra e glória ao Senhor. Eu te peço porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Também sei, Senhor, que é teus planos revelar a tua palavra aos teus escolhidos, aqueles que foram chamados na graça de Deus em Cristo Jesus. Manifesta a tua glória, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, mais uma vez. Ovelhas, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Tema da ministração hoje. Você que encomendou os CDs pode pegar depois na livraria, tá? Quando terminar a reunião, você pode pegar na livraria os CDs que você já encomendou. O tema da mensagem hoje da ministração: não ignore a realidade. Existe uma realidade, abençoados, tá? Muitas pessoas tentam fugir da realidade, na face da terra, no mundo. Muitas pessoas tentam fugir da realidade, né? Se escondem em ilusão, né? Se escondem no que pensam, no que acham, mas na verdade existe uma realidade, a realidade é outra. Isso é a mesma coisa que pessoas que dizem que não creem em Deus, né? Ou que diz que Deus não existe. Isso não muda nada.
A pessoa que fala que não crê em Deus, não é por causa disso que Deus não vai manifestar a sua glória. A pessoa falar que Deus não existe, também não é por causa disso que Deus vai deixar de existir, só porque Ele fala que Deus não existe. Então, abençoado, existe uma realidade. E eu, você, nós, você que me assiste, nós não podemos ignorar essa realidade. O slogan do nosso ministério é sempre esse, ó: se estiver escrito, eu creio. E eu posso até fazer uma oração em cima disso. Você quer ver? Coloca a mão na Bíblia aí. Diga comigo assim: Senhor Jesus, mesmo que eu não entenda, ou que eu não conheça, mas se está escrito, eu creio. Amém. Essa oração é uma oração de pessoas humildes, que está submetendo a Deus. Um dia eu fiz essa oração, em 1997. Senhor, eu só creio se tiver escrito. Um mês depois ele veio e começou a mostrar que estava escrito. Aí eu não podia falar que ele estava errado, eu estava certo, né? Se ele estava mostrando tudo que está escrito. Então, se você não conhece, tudo bem. Ninguém é obrigado a conhecer, como ninguém nasce conhecendo, né? Ninguém é obrigado a saber conhecer tudo. Então, se você não conhece, não tem problema. Se você não entende, também não tem nenhum problema. A questão é uma só: se você crê no que está escrito. Porque eu vou falar o que está escrito. De repente você não entende, de repente você não conhece, mas não é isso que é o importante. Diga comigo: o importante é se está escrito. Diga: o entendimento Deus dá depois. 1 Coríntios 8, quem já achou, diga amém. Versículo 4 em diante. O tema de hoje, olha, eu estudei muito sobre esse tema hoje, hein? Hoje eu fiquei de manhã até agora só estudando sobre isso. Estudei muito sobre isso aí. Várias Bíblias, vários textos, estudei muito. 1 Coríntios 8, verso 4. Não ignore a realidade, é o tema. 1 Coríntios 8, verso 4, nosso apóstolo Paulo disse: quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, abençoado, todos aqui sabem que existem coisas sacrificadas aos ídolos. Existe ou não existe? O espiritismo, a macumba, o candomblé, a quimbanda, a magia negra, o satanismo, o ocultismo, o esoterismo, os Illuminatis. Todos vocês sabem que existem coisas sacrificadas a ídolos. Todos sabem disso. Se você pratica ou não, é outra história. Mas o importante é você saber que existe. Ou seja, não ignore a realidade. A realidade é outra. Nós não vivemos, não compartilhamos, não comungamos, não apoiamos, mas que existe, existe. Quem está entendendo? Você sabe que existe. Aí você passa numa encruzilhada, você vê lá um despacho de feitiçaria, e velas, e frango, e cachaça, e charuto. Você sabe que existe. Você sabe que existe. Coríntios 8,4. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, agora entra o nosso conhecimento como cristão. Sabemos que o ídolo nada é no mundo. Quantos ídolos que eu já quebrei, hein? Jogado no chão, com um pedaço de pau, com um martelo. Um dia eu fui na casa de uma irmã pregar, e depois de tanto pregar, quebrei algumas estátuas que ela tinha lá, porque não vale para nada, ela tinha se convertido. Na hora de ir embora, ela falou: pastor, esqueci de uma coisa. Ela era macumbeira. O que foi? Debaixo da minha cama tem uma cabeça de cera. Quem já foi macumbeiro sabe. Tem uma cabeça de cera. Vai lá pegar. Ah, mas essa cabeça... Pode pegar, abençoada. Alguém fez essa cabeça aí? Como alguém fez aquela estátua que eu acabei de quebrar? Foi no quarto, entrou debaixo da cama, tinha uma cabeça de cera. Tinha feito um trabalho. Dá essa cabeça aqui. Joguei ela no chão, espatifou tudo, não sobrou nada. Então, nós sabemos... Verso 4. Sabemos que o ídolo nada é no mundo. Alô, deixa eu aproveitar aqui. Se você tem uma estátua na sua casa, uma imagem de escultura,
e está com medo de quebrar, de jogar fora. Não tem medo nenhum, abençoado. Jeremias capítulo 10 diz que ela não pode nem fazer o bem e nem fazer o mal. E é bom você, quando mexer com essas coisas, usar o seu raciocínio, a sua razão. Ou seja, aquela imagem, aquela escultura foi feita pela mão de um homem. Quem entendeu? Então não tem magia nenhuma, tá? Que ou é de gesso, ou é de plástico, ou é de madeira, ou é de ouro, ou é de prata, foi feito por alguém. Ela não apareceu do nada. Então, se foi feito por alguém igual você, comedor de arroz e feijão igual você, ela não pode fazer nenhum mal. Tanto é verdade que ela não anda, não fala, como diz o Salmo 115. Coríntios 8,4. Sabemos que o ídolo, quando diz ídolo, está dizendo imagem de escultura. Amém, abençoados? Sabemos que o ídolo nada é no mundo. Olha a posição do verdadeiro cristão, hein? E que não há outro Deus, senão um só. Enche a boca e diga: não há outro Deus, senão um só. Mas o que Paulo está dizendo? Que existem coisas sacrificadas aos ídolos, ou na ignorância, ou de propósito, mas existe. Aí Paulo disse: não há outro Deus senão um só. Verso 5. Agora vai entrar no meu assunto, hein? Coríntios 8,5. Pois ainda que haja, diga então há. Verbo haver. Coríntios 8,5. Ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há. Aqui Paulo prova. Aqui está a minha mensagem. Olha o tema da mensagem: não ignore a realidade, não subestime a realidade. Ignorar, subestimar, é como igual Jesus disse, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. Por exemplo, eu sou abençoado, tem anjo em meu favor, vou me jogar na frente do trem. O que vai acontecer? Você vai morrer. Quem está entendendo? Então você não pode ignorar. É verdade que eu sou abençoado, é verdade que tem anjos em meu favor, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É um fato. Então Paulo disse: ainda que haja, verso 5, ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, marca na sua Bíblia aí, ó, como há, ele está dizendo existe, há de haver, existe, como há muitos deuses e muitos senhores. Aparecida não dizem que é uma senhora? Eles não falam? Né? A deles, senhora Aparecida, eles não falam? Deles, não a nossa, é deles, né? É uma senhora. E tem senhores. Então Paulo disse: há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, agora outra posição de cristão. Eu quero que você entenda. Paulo está falando de uma realidade, mas ele está deixando bem claro qual que é a sua posição. Pegou o que eu quero dizer? Ele está dizendo, ó, há ídolos, há coisas sacrificadas aos ídolos, há outros deuses, há outros senhores, mas para nós, ele está se posicionando. Olha lá, ó. Verso 5. Ainda que haja alguns que se chamem Deus, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Diga, para nós há um só Deus. Mas no verso 5 ele disse aqui, ó, como há muitos deuses e muitos senhores. Então o que eu quero que você entenda? Para nós há um só Deus. Por que ele falou que há um só Deus? Porque essa é a nossa fé, essa é a nossa confissão, essa é a nossa posição, porque nós não cremos em outros deuses. Para nós há um só Deus. Mas ele diz aqui no verso 5, ó, como há do verbo existir, como há muitos deuses. Pô, Baal é um deus. Quando Elias estava orando a Deus, os profetas de Baal oravam a quem? A Baal. Quando Sansão estava lá, já estava cego, amarrado, preso, Sansão rogando a Deus.
dentro do templo de Dagon, que é um outro deus. Baal é um deus, Dagon é um deus, Mamon é um deus. E por aí vem Aparecida, vem São Jorge, vem São Benedito, vem Oxalá, vem Oxu, Ogum, Exu e não sei o que. Deuses? Quem está entendendo? Diga, para nós não. Para nós há um só Deus. Diga, mas Paulo disse: há muitos deuses e muitos senhores. Quem está entendendo onde eu quero chegar, hein? Está entendendo o que eu estou falando? Há muitos, claro que há muitos. Se você for na Índia, a vaca é um deus na Índia. Você sabia disso? O rato é um deus na Índia. Sabia que na Índia não se mata baratas? As mulheres têm medo de barata. Na Índia não mata barata, porque eles creem em reencarnação. E daí? E daí que eles pensam assim: eu não vou matar uma barata, porque eu posso estar matando meu bisavô, que voltou reencarnado numa barata. Então eles não matam. Para mim isso é ignorância, mas é a crença deles. Na Índia, que é um país, tem banco, igual aqui tem banco. Banco, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, lá também tem banco. Se a vaca, porque a vaca anda livre lá, ela não fica presa no pasto, ela anda livre na cidade. Se a vaca parar na frente do banco, na porta, aquele dia o banco não abre. Se ela ficar 2, 3 dias, o banco não abre. E ninguém pode tocar, ninguém pode chuchar, porque eles entendem que a vaca é um deus, parou ali, ninguém pode mexer. Vamos continuar. Versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, diga amém. E um só Senhor. Olha aqui no verso 5 que Paulo diz que há muitos senhores. E já no verso 6 ele falou: para nós há um só Senhor. E ele deixou claro: Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aí no verso 7 ele diz: mas nem em todos há esse conhecimento. Não é verdade? Nem em todos há esse conhecimento. Nem em todos. O que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim: ó, eu suporto eles, mas eles não podem me suportar. Paulo está dizendo assim: ó, eu suporto eles que servem a outros deuses. É errado, não concordo, não apoio. Ele está dizendo: ó, eu suporto eles que eles estão na ignorância. Por isso que ele falou no verso 7, nem todos há esse conhecimento. Alguns há, Coríntios 8, 7. Alguns há que, acostumado até agora com o ídolo, comem coisa sacrificada ao ídolo. Para aí. Quer um exemplo? Cosme e Damião. É um ídolo. No espiritismo, mesa branca e tal, ele, esse dia não existe no calendário. Inventaram. O dia de Cosme e Damião, eles não saem distribuindo bala, doce, pipoca, não tem? Aquela paçoquinha, não é? Doce de amendoim. Alguém aqui já comeu isso? Quando era criança? E mudou o que na sua vida? Mudou nada, mudou que matou minha lombriga. Que eu era pobre, não tinha dinheiro para comer um doce de leite. Aí quando chegava nesse dia, vinham, acho que não ia pegar criança, não ia pegar doce. Oferecer doce para criança não ia pegar. Se oferecesse uma enxada, a criança não pegava. Oferecer doce, não quero nem saber se é do Cosme, se é do Damião, se é do João, de quem que é, não quero saber. Então olha aqui, ó, versículo 7, para terminar esse assunto. Coríntios 8, 7. Alguns há que, acostumado até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, ou seja, oferecidas, não é assim? E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Como nós éramos crianças, a consciência era na inocência, não contaminou em nada. Eu comia doce pra caramba. Ah, mas e agora você não come? Agora eu trabalho, tenho meu dinheiro, se eu quiser eu vou lá e compro. Amém, pessoal? Ah, mas se comer dá algum problema? Claro que não dá. Mas Paulo disse, cuidado, olha o que ele falou aqui, ó, verso 7, nem todos há esse conhecimento, esse entendimento. Tem gente que não consegue suportar. Vamos mudar de assunto. Vamos aumentar um pouquinho esse calor da fogueira aí, né? 1 Coríntios capítulo 10, vira uma página aí. 1 Coríntios 10, o assunto de hoje: não ignore a realidade.
1 Coríntios, capítulo 10, quem já achou? Verso 19. Não ignore a realidade. Não adianta ser radical, hein? Às vezes eu já conheci pessoas em graça radical. Se for radical, você não vai ver com ninguém, abençoado. Consegue me entender? Se for radical, você não vai ver com ninguém. Por quê? As pessoas lá fora não entendem o que você entende. Por quê? Porque não ouviram o que você já ouviu. Então nunca você pode condenar a pessoa. Não pode condenar, não pode dar bronca, não pode falar áspero, não pode ser grosso. Por quê? Porque ele não tem obrigação de entender o que você entende. Porque ele está na ignorância. E você está em graça debaixo do apostolado há quantos anos? Então você entende. Ele não tem obrigação de entender. Quem está percebendo o que estou falando? Então você tem que o quê? Tem que suportar. Amém, abençoados? Coríntios 10, verso 19. Coloca o dedo no verso 19. Coríntios 10, 19, Paulo disse assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Traduzindo, não, você não acha que essa estátua de Maria, de São João, de São Jorge, sei lá de quem que é, você não acha que essa estátua tem poder para fazer alguma coisa, né? Não, ela tem poder sim. Então, manda ela me dar os números da loto que eu vou ficar milionário, da Mega Sena e tal. Mas ela tem poder? E tem mais, né? Se tal estátua tem poder, quem fez não tinha que ter passado para ninguém, ficava para ele. Entendeu? Essa estátua que eu fiz, essa tem poder. Então não vou vender nunca. Não é? Provando que não tem nenhum poder. A questão é que as pessoas atribuem. Quem já viu aquelas estátuas naquelas casas de artigos religiosos? Casa de Umbanda, né? Já falei, pronto. Aquela estátua do capeta, já viu? Tem um menininho de cabeça vermelha com chifre. Já viu aquilo lá? Foi feito por quem? Pelo anjo Gabriel? Quem que fez aquela estátua? Um homem. Quem é que pintou de vermelho? Quem fez o chifre preto? Quem que fez? Então, olha como que as coisas é na consciência, na mente. Você não pode ter nunca medo daquilo lá. E eu já conheci pessoas que vêm andando na rua assim, quando vê, deixa eu dar a volta. Mas você vai dar a volta por quê? Não tem isso? A pessoa está passando na calçada, aí ela vê uma casa de macumba, sei lá, ela sai, dá a volta, por quê e para quê? A pergunta é essa, por quê e para quê? Coríntios 10, 19, o ídolo é alguma coisa? Coríntios 10, 19, o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa, ídolo quer dizer estátua, imagem, escultura, o ídolo é alguma coisa? Ou o que foi sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, olha lá, Coríntios 10, 20, ó, Paulo falando, hein? Isso aqui é graça e apostolado, doutrina para a igreja. Posso ouvir um amém? Por isso que o tema da mensagem, ó, não ignore a realidade. Ou seja, o que está valendo aqui não é o que eu penso, o que eu acho. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é como você vê ou como você pensa. O que está valendo aqui é só uma coisa, é o que está escrito. Porque o que está escrito é a realidade. Posso ouvir um amém? Coríntios 10, 20, Paulo falou, antes eu digo que as coisas, circule na sua Bíblia as coisas que os gentios, pastor, mas nós não somos gentios, nós somos gentios cristãos em graça. Mas na terra tem muitos gentios que são macumbeiros, tem gentios maconheiros, tem gentios traficante, tem gentio assassino, bandido, matador, tem gentio estuprador. Tem ou não tem? Quem está me entendendo? Mas nós somos gentios cristãos. Então quando Paulo disse as coisas que os gentios sacrificam, esses gentios não somos nós, claro. São os gentios que estão aonde? No mundo. Quem está entendendo? As coisas que os gentios sacrificam. Olha o que Paulo falou. Paulo não rodeou não, hein? Eu estudei muito esse assunto hoje, de manhã até agora para vir para a igreja. Estudando. Nossa, a cabeça até ferveu. Olha o que Paulo diz, Coríntios 10, 20. As coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam.
Olha, tem pessoas até de bom coração, eu entendo isso. Tem pessoas de bom coração que vai no espiritismo, né? Vai fazer um trabalho. Olha, o pai fulano, ou mãe ciclana, eu vim aqui fazer um trabalho, né, de bom coração, mas olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. É aos demônios que sacrificam, hein? Alô, você pode mudar a Bíblia? Não ouvir, você pode? Por isso o tema da mensagem, ó, não ignore a realidade. Nova Aliança, Novo Testamento. Ué, mas Paulo está falando de demônio em graça? Mas Paulo, em graça, Paulo falando de demônio? Vamos continuar a leitura, abençoado, porque se tiver escrito, vamos parar de pergunta, vamos continuar a leitura, que eu tenho mais texto para ler. Coríntios 10, 20, a última vez. As coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, e não a Deus. Eu conheço pessoas que no espiritismo, pensando que estavam buscando a Deus. Olha o que Paulo falou: e eu não quero que sejais participantes com os demônios. Alguém diria, por quê? Ah, porque vocês são ovelhas, são eleitos, são escolhidos, são predestinados, são chamados, são mais que vencedor, são selados com o Espírito Santo. Verso 21. Coríntios 10, 21, Paulo diz: olha, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. O que ele está dizendo? Vocês têm que ter uma vida santa, pura. Vocês não podem misturar as coisas, hein? Crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? É um pé na igreja e um pé no mundo. Não pode ser. Quem recebe essa palavra? Sabe o que Paulo diz? Aquele que se aproxima de Deus, ou aquele que profere o nome do Senhor, aparta-se da injustiça. Quem é que recebe? O que ele está dizendo? Você não pode servir a Deus sendo traficante. Você não pode servir a Deus sendo bandido, matador. Você não pode servir a Deus e aos vícios também. Serve aos vícios e serve a Deus. Você não pode servir a Deus e servir o mundo também. Ele está dizendo isso aí. Verso 21. Coríntios 10, 21, que eu vou continuar a leitura. Tem outros textos. Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor. O que ele está dizendo? Você não pode participar das coisas carnais, luxúria, prostituição, orgia. Aí depois você pega e vem aqui no altar louvar a Deus. Eu te exalto, eu te exalto. Deus fala, mas você exalta quem? Mas você exalta quem? A mim? Ou a carne? Quem que vai exaltar? Deus fala. Aí a pessoa canta, és tudo em minha vida. Deus fala, quem que é tudo em sua vida? Quem que é precioso para você? Quem? 22. Aí Paulo, olha o que Paulo falou. Coríntios 10, 22. Ou provocaremos a zelos do Senhor. Tipo assim, você vai entrar numas com Deus? Não, não pega nada não. Eu sou crente Raimundo faz tempo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Não pega nada não, não pega nada não. Paulo disse, você vai provocar o Senhor? Você vai entrar numas com Ele? Abençoado, vou falar a verdade. Eu vou traduzir em miúdo. O certo é andar certo diante de Deus. Quem recebe? É isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é o certo é andar certo diante de Deus. É isso que eu estou falando. Trocando em miúdos numa frase só. O certo é andar certo diante de Deus. É andar como Jó, é andar como Paulo, é andar como Moisés, é andar como Abraão. O certo é andar certo. Trocando em miúdos é isso aí. Você não pode ter uma vida com Deus e uma vida com palhaçada, uma vida com mentira, uma vida com vícios na carne. Você não pode. O certo é andar certo. Traduzindo é isso. Traduzindo é isso que Paulo está falando. Uma vez Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Jesus falou, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ele falou, ou há de amar a um e odiar o outro. Você não pode servir a dois senhores. Isso já é velho. Josué capítulo 24, verso 15.
Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses de vossos pais, ou ao Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aí ele falou: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso. Uma vez Elias disse, veja que as frases são as mesmas, mudam os personagens. Por quê? Porque o fundamento é o mesmo. E nesse assunto aqui, independe a aliança. Porque Moisés na lei foi fiel a Deus, e Paulo na graça foi fiel a Deus. Moisés na lei foi temente a Deus, e Paulo em graça foi temente a Deus. Não tem nada a ver a aliança. Quem está me entendendo? Então Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. Paulo disse: você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Josué disse: até quando você vai servir a outros deuses? Elias falou: até quando cochearei entre dois pensamentos? Elias disse: se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. Elias, Josué, Paulo e Jesus. E está escrito: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada a palavra de Deus. 2 ou 3, vamos lá: Josué, Elias, Jesus e Paulo. Então está confirmada a palavra de Deus. Você tem que andar certo diante de Deus. Traduzindo, é isso que o Espírito Santo está falando. Porque senão não funciona. Quantos que não querem que a Bíblia funcione em sua vida? A verdade é essa, não é? Eu queria. Você acha que eu queria apenas ler a Bíblia? Eu leio a Bíblia. Eu já li a Bíblia. Eu fiz escola dominical. Eu estou lendo, mas nada de funcionar em minha vida. Eu queria que ela funcionasse em minha vida. Eu queria que ela funcionasse em minha vida. Que eu vou te falar uma verdade, irmãos. Você vai ler a Bíblia, você vai encontrar pessoas que fizeram uma aliança com Deus. Você vai encontrar pessoas que fizeram um pacto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus. Eu tenho e fiz uma aliança com Deus. A minha vida não tem volta. Não quero mais. Não, eu não tenho que querer mais. Eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança. Quem está me entendendo? Por isso que na minha vida a Bíblia funciona. Eu não estou brincando de igrejinha. Eu não estou aqui porque eu não tenho o que fazer. Eu não estou aqui com veiaquice atrás de Deus só por interesse. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um pacto com Deus, uma aliança. Independente de vocês, independente de quem chegar, independente do amanhã, independente de qual, eu tenho uma aliança, um pacto. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu não posso sair, não quero mais na igreja, vou parar agora, eu vou ser. Eu não tenho, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança. Quem é que está entendendo? E quem tem esse pacto ou essa aliança, Deus honra. A Bíblia funciona. As orações são respondidas. O que eu estou te dizendo? Davi, Moisés, Abraão, João Batista, Paulo e muitos, Salomão, Daniel, Ezequiel. Eu não tenho aquele negócio de hoje eu estou, amanhã talvez. Hoje eu estou, daqui 5 anos eu não sei. Deus sabe. As pessoas jogam em Deus. Não é Deus sabe não, eu sei, pessoal. Tanto eu sei e estou tão consciente que eu fiz uma confissão. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um pacto com Deus, não tem volta. Quem é que está entendendo? Quer entender melhor isso aí? Veja a vida de Davi. Davi era um pastor, estava lá no meio do mato e tal. Aí um dia Deus o chamou, veio a unção sobre a vida dele. Leia a Bíblia, vê se ele parou alguma vez. Uma única vez, se ele parou na caminhada.
se ele desviou, se ele voltou. Não, vê lá, lê a Bíblia. Aí você vai ver Josué, vai ver Moisés, vai ver todos, vai lá ver. Eu sou um desses. Pacto, aliança, até o fim da minha vida. Coríntios 10, verso 22. Humanamente falando, olha a bronca que Paulo nos dá. Humanamente falando, Coríntios 10, 22. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Não tem nem como, né? Hã? Olha onde que Paulo teve que chegar, hein? Por que Paulo está falando isso? Para aquele ou para aquela que pensa que não é bem assim. Não pega nada não. Paulo falou, não pega nada não? 22, você vai provocar o Senhor? Alguém aqui quer provocar Deus? Eu já falo logo, eu estou fora. Tem mais alguém? Eu estou fora. Eu mexer com Deus? Eu posso mexer com um grandão, com um gordo, com um cara que luta jiu-jitsu. Eu mexo com qualquer um. Com Deus eu não sou louco. Vou mexer com Deus? Eu vou mexer com Deus. Eu vou mexer com Deus, brigar, entrar numas com Deus, igual Jonas fez. Jonas foi mó burrão. Jonas foi burro demais, mano. Por quê? Deus falou, Jonas, levanta-te e desce à cidade de Nínive. Ele falou, eu? Vou nada. Vou para a praia, meu irmão. Vou para a praia, eu tenho uma viagem agora dia 15, e depois eu vou para lá, e quando eu voltar eu vou fazer. Cheio de planos. Deus falou, tá bom. Então é você que manda, tá bom. Começou a sofrer, mano. Começou a sofrer mais que subaco de aleijado. Começou a sofrer, e a vida patinando, e a vida não vai para frente, e as coisas não acontecem, e os anjos pararam de ministrar. Isso aconteceu com Saul também. Traduzindo, o Jonas sofreu. Quando estava quase morrendo, aí ele foi. Não é um burrão? Por que não foi logo na primeira? Se Deus mandou você ir, já vai logo. Porque não adianta você brigar, você vai acabar indo. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então já é melhor ir logo. Se Deus falou, já faz logo, para não sofrer, para evitar o sofrimento. Olha o verso 23. Vou mudar de assunto. Coríntios 10, 23. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. É ou não é verdade? Mas nem todas convêm. Coríntios 10, 23. Paulo diz: todas as coisas são lícitas. Sublinha aí, ó. Mas nem todas edificam. Não é verdade? Mas eu não posso. Pode. Mas eu não posso ir lá. Você pode ir lá. Porque eu estou pensando que aqui na igreja o pastor vai falar: não pode, hein? Não vai, não toque, não faz. Eu não vou falar nada, pessoal. Você é o seu pastor. É você que sabe o que é certo e o que é errado. Quem está entendendo? Eu nunca falei 20 anos de ministério e nem vou falar. Mas se eu quiser. Você é livre, abençoado. Quem está me entendendo? Alô, você é responsável por você, não é Deus. Os pastores não falam isso. Eu vou falar mais uma frase: você é responsável por você, não eu. Acabar a ministração, vou dormir em paz, porque eu estou em paz com Deus, estou em paz com o Evangelho, estou em paz com os anjos. Vai acabar o culto, eu vou dormir e vou continuar minha vida. Você é responsável por você. Por isso que você tem uma Bíblia igual a minha, que diz no verso 23, olha lá, Coríntios 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É você que sabe o que convém ou não. Posso ouvir um amém? Olha lá, para terminar, todas as coisas são lícitas. Olha aqui, pessoal, olha, para quem tem conhecimento, mas nem todas edificam. Eu sou legal, vou dar uma ajudinha. Vê aonde você fica, vê aonde você vai, vê com quem você anda, vê o que você fala, vê o que você faz, se edifica ou não. Quem está entendendo? Não sou eu que tenho que estar do seu lado o dia inteiro, eu não vou estar não.
É você que tem que saber. O que você faz, aonde você vai, o que você fala, com quem você fica, qual que é o seu estilo de vida. É você que sabe. É você que tem que saber se está te edificando ou te destruindo. Quem está entendendo? Você que tem que saber. Você que tem que saber. Mais uma vez, Coríntios 10, 23. Diga comigo, todas as coisas são lícitas. O que ele está dizendo? Que eu posso tudo. É o que ele está falando isso aqui. Porque os crentes fariseus, os pastores fariseus, cheios de dar ordem, crente de agora em diante não pode. Na nossa igreja, o crente não pode. Não, você pode sim, irmão. Você pode até beber gasolina e pôr fogo depois. Você pode sim, você pode. Eu não faço isso porque não convém e não vai edificar. Não é o que está escrito? O que é isso aqui? É um culto o quê? Racional, abençoado. Abençoado. Olha que frase linda. Ser crente é ser inteligente, abençoado. Por que eu vou fazer um monte de coisa errada agora no presente para me colher amanhã lá no futuro? Não é, Pedro? Fala aí. Não estou falando besteira? Hã? Então eu planto um monte de coisa consciente, porque eu estou consciente. Eu estou consciente. Então eu faço um monte de coisa errada agora, um monte de coisa errada. Tá, amanhã eu vou ter que colher, abençoado. Não tem por onde fugir. Então, ser crente é ser inteligente. Traduzindo, plantar coisa certa para colher coisa certa. Plantar coisas boas para colher coisas boas. Quem recebe? Com um ensinamento desse, abençoado. Vamos dar mais um pulinho. 1 Coríntios 15. Nossa, o último texto vai ser nervoso, hein? São 4 textos. Esse é o terceiro agora. 1 Coríntios 15. Eu li Coríntios 8. Eu li 1 Coríntios 10. Vou ler agora 1 Coríntios 15. Quem já achou, diga amém. Você tem 10 dedos. Pega um dedo aí, o indicador, que é um dedo abençoado que Deus te deu. O indicador, ele indica, né? Coríntios 15, verso 19. Coloca o dedo no verso 19. Olha o que Paulo falou. Esse texto é maravilhoso. Ele me dá um fôlego. Ele me dá esperança. Aqui, ó. Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida. Para aí. E você sabe que essa vida aqui não é fácil. É fácil? É fácil reinar? É fácil viver livre da consciência do pecado? Porque todos os crentes têm essa consciência, não é? É fácil viver livre da consciência que tem um diabo querendo te pegar o dia inteiro? É fácil ter essa consciência limpa que nós temos? Não é. Tem que ter muito estudo, muito conhecimento. Tem que ter a revelação. Tinha uma mulher aqui na igreja. Quando me aconteceu algo, lembra que aconteceu comigo, com meus carros lá? Brincadeira, né? Teve uma mulher que falou assim, e depois o pastor fala que o diabo não existe, né? Ô Pedro, tem que aguentar isso, é brincadeira, né? Fala a verdade. Pessoa que estava ouvindo a gás tanto tempo, mas nada tinha lhe sido revelado. Não, uma pessoa não pode falar isso, pessoal. A pessoa não pode falar isso. Alô, vamos deixar as coisas claras? Independente de quaisquer coisas que aconteça, que aconteceu ou que possa acontecer, de fato, de verdade, Hebreus 2,14 é verdade. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, independente de qualquer coisa que aconteça ou venha acontecer. Então, porque o diabo foi aniquilado, ninguém mais na terra vai ficar desempregado. Ah, o diabo foi aniquilado, ninguém mais tem problema, hein? Todo mundo agora está flutuando nas nuvens. Oh, o diabo foi aniquilado, não existe mais problemas, não existe mais situações difíceis. É verdade isso aí? Claro que não, abençoado. Diga, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, diga isso. Aí vem aquelas pessoas, você não é abençoado? É abençoado, está aí desempregado? Não tem pessoa assim? Você não é abençoado? É abençoado, cadê o seu carro? Diga, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Paulo era abençoado? Ele não tinha carro.
Uma coisa tem a ver com a outra. Coríntios 15, 19. Por isso que Paulo deixou essa frase antes dele ir para a glória. Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida. Diga assim: eu não espero em Deus só nessa vida. Essa vida aqui é fácil, abençoados. Jesus falou que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições, dificuldades, irmão. Mas com o conhecimento que você recebe, você consegue reinar em vida. Fale para o seu irmão: não ignore a realidade. Realidade, real, fato. Fato, contra fato não há argumento. Eu não posso ignorar a realidade. Qual realidade? Em Mateus 7, 24, Jesus disse, o reino de Deus é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos. O que ele está dizendo? Aqui no mundo tem dificuldades, tem aflições, tem tribulações. Ele está falando isso. Ele falou: bem-aventurado quem edificou sua casa sobre a rocha. Depois ele falou: mas insensato é o homem que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordou os rios. Quer dizer, o que aconteceu com um, acontece com o outro. O que acontece com o cristão em graça, acontece com o macumbeiro. O que acontece com o cristão apóstolo em graça, pleno no conhecimento, acontece com o macumbeiro também, com o pai de santo. A diferença está aqui, eu já estou preparado para o bem e para o mal. Estou preparado. Eu consigo reinar em vida no dia do bem e no dia do mal, considero. A minha mente já está preparada. Eu tenho anjos em meu favor. Já aprendi a orar. Eu já aprendi a orar. Eu não preciso me desesperar. E agora o que eu vou fazer? Não. Estou. Hebreus 4:3. Nós, os que temos crido, entramos no descanso. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Há anjos que foram enviados a me servir em meu favor. E eu estou reinando em vida. Glória a Deus. Abba, Pai. Senhor, em tudo te dou graças. Tudo está bem. Não é assim que você fala, abençoado? Tudo está... Então, acabou. Agora, e quem não tem o conhecimento? E o menino lá que se matou esses dias, abençoado? Você acha que eu vou me matar? Não, olha na minha cara. Vê se eu vou me matar. Vou me matar de rir. Coríntios 15, 19. Se esperamos em, diga comigo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas Bíblias dizem, somos os mais miseráveis. Alguma que diz miseráveis? Diz miseráveis? Miseráveis. Olha só. O que Paulo está dizendo? É você que vem para a igreja só para ficar rico. Você que vem para a igreja só para ter um carro bom. Você que vem para a igreja só para ser empresário. Você que vem para a igreja só para arrumar uma namorada. Você que vem para a igreja porque você quer ganhar uma casa de Deus, como se Deus fosse um Papai Noel. Não é assim? Ué, a igreja do Sal é assim. Eles vendem ilusão. Você que ainda está pagando aluguel. Não é assim que eles falam? Você que está pagando aluguel. Pô, abençoado, querem pôr condena. Paulo pagava aluguel, Atos 28. E aí? Paulo pagava aluguel, então Paulo tinha que ir lá também. Você que ainda está pagando aluguel, venha ter a sua casa própria. É amanhã a reunião dos bem-sucedidos. Então todo mundo que vai lá é bem-sucedido. Você vai falar para mim que não tem alguém desempregado, que não tem alguém brigado com a mulher, brigado com o marido, problema com os filhos, faltando dinheiro. Ou seja, problemas e situações de quem vive na terra, seja pastor, seja macumbeiro. Quem está? Alô? Diga para o seu irmão, não ignore a realidade. Realidade, abençoado, realidade. Realidade. Para terminar, se esperamos em Cristo só nesta vida, então você não pode estar com Cristo só por causa dessa vida, hein? Quem entendeu? Só por causa dessa vida? Só por causa desta vida?
Você não conseguiu entender ainda, ou pensar e compreender, que a outra vida é infinitamente melhor do que esta mera vida que nós temos? De um carro que apodrece, de uma casa que cai, de uma roupa que rasga. Quem é que está entendendo aí que estou falando? Não ignore a realidade. O último texto da noite. 1 Timóteo 4. Tudo Paulo hoje, hein? Não ignore a realidade, hein? Não tente o Senhor, não provoque a zelo o Senhor. Paulo disse, somos mais fortes do que Ele. Diga pela fé, diga, eu devo manter o temor a Deus. Diga, Abba, Pai. Mantenha o temor a Deus. Eu creio em Deus, eu respeito Deus, creio no que está escrito. Mantenha o temor. Não entro numas com Deus de ficar questionando, brigando e tentando. Eu vou lá, eu quero ver se acontece mesmo. Não fica mexendo que você vai achar, abençoado. Fica mexendo que você vai achar. 1 Timóteo 4, quem já achou, diga amém. Alguém aqui crê no Espírito Santo? Quem crê no Espírito Santo? 1 Timóteo 4, para terminar. 1 Timóteo 4, verso 1. Foi revelado para Paulo. Há mais de 2000 anos atrás, hein? 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito em maiúsculo é o Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz, ou seja, claramente diz, não deixou dúvida. O Espírito Santo disse claramente que nos últimos tempos, a Bíblia fala de 3 tempos. Diga, 3 tempos. Diga o começo, o meio e o fim. Diga o começo, com Abraão. O meio, com Jesus. Diga o fim, conosco. Então, em qual tempo que nós estamos? Estamos no início dos tempos? No meio dos tempos? Em qual tempo nós estamos? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, fim, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? Apostatar é deixar, é se afastar. É tipo assim, você tem o caso lá, diz que não crê mais em Deus, que não quer ler mais a Bíblia. Você tem o caso lá, isso é apostatar da fé. Você não disse que era firme na igreja e tal, dos jovens, não era? Apostatou da fé. Olha lá, está aqui, ó. Nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, se afastarão da fé, abandonarão. Às vezes não dá nem para conversar mais, né? Porque apostatou. Esse é mais difícil que o incrédulo. Pode ir para o incrédulo, porque esse aí já está. Esse aí só Deus. Ainda bem que é salvo pela graça, porque na doutrina agora, quase impossível. Na doutrina é quase impossível. Ainda bem que é salvo pela graça. Então, deixa ele e vai para o incrédulo, para o ímpio. Porque o ímpio está com a mente limpa. Ou seja, suja, mas dá para limpar. Esse está com a mente cheia de fortaleza. Para tirar fica difícil. Porque ele já criou uma impressão. E não é, claro que não é aquela impressão que ele... Mas ele teve aquela impressão. E às vezes pensa que igreja é tudo igual, o pastor tudo igual. Ele está com aquela impressão, está armado. Esse fica difícil. 1 Timóteo 4,1 para terminar. Mas o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo falou, Paulo disse, eu creio. Lamentável, né? Não é lamentável? Lamentável. Uma pessoa dar ouvidos a espíritos enganadores. Demônios são demônios mesmo, tá, abençoado? Que não tem interpretação. Os espíritos enganadores têm interpretação. No verso 2. Olha lá. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina do demônio. Quem que são os espíritos enganadores? Homens que falam mentiras. Olha lá. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras.
e tem cauterizada a própria consciência. A mente está cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Sabe queimar vaca, boi? Já viu aquela vaca que é marcada? A vaca não é marcada assim? Aquilo é cauterizar. Pega aquele ferrão na brasa, está até vermelho, encosta na vaca assim, ela não fica marcada? Aquilo é cauterizar. Ele está com a mente cauterizada, marcada. Como é que você vai tirar aquilo da mente agora? Se você falar assim, mas aqui, já vai vir com Gálatas 3. Mas aqui, tá bom, tá, eu sei, foi Jesus que falou. Ele está cauterizado. Não dá nem chance, né? Às vezes você nem ia falar isso, né? Olha que Paulo diz. Alô, diga comigo assim, ó, eu não devo ignorar a realidade. O Espírito Santo disse que nos últimos tempos alguns deixariam a fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. O que é uma doutrina? É um ensinamento. Bom, se é doutrinas de demônios, então só pode ser uma doutrina mentirosa, porque o demônio não vai falar a verdade, né? Ele vai falar a verdade para o seu bem? Não, vai te enganar para o seu mal. O Espírito Santo está mandando falar assim. Tem pessoas aqui que estão com perguntas, mas ele está mandando falar assim, olha, continue congregando, que no tempo de Deus você vai ouvir outras coisas. E uma coisa, porque aqui Paulo está falando com Timóteo, aqui atrás Paulo está falando com Coríntios. Então Paulo não falou tudo com uma pessoa só. O entendimento de Paulo, alô, o que eu disse? O entendimento de Paulo não foi falado para os coríntios, para os romanos, para os efésios, para os gálatas. O entendimento de Paulo está nas 14 cartas. As 14 cartas de Paulo dá um entendimento. Um entendimento. Lembra do quebra-cabeça quando eu falei? De montar o quebra-cabeça? O entendimento, o conhecimento de Paulo é uma coisa. O entendimento dele é outra. Mas uma dica eu vou dar. Uma coisa foi quando Paulo falou sobre principados e potestades. E abre um parênteses. E ele falou sobre 2 tipos de principados e 2 tipos de potestades. Fecha parênteses. Principados e potestades revestidos em carne, para o bem. Principados e potestades revestidos para o mal, dentro das igrejas, dando sal grosso. Sim ou não? Principado. Aquele carequinha que veio no Rio de Janeiro, sabe aquele carequinha de branco, veio lá de Roma, gastou R$1.800.000 só para vir de Roma para o Rio de Janeiro, que avião caro, hein? Não fez uma pregação. Isso é um principado. Isso é um principado. Principados e potestades é uma coisa. Agora Paulo está falando aqui, ó, que existe aqui na terra doutrinas de... Eu não vou nem entrar nesse assunto, não vai demorar muito, meu tempo está acabando. Doutrinas de demônios. Você sabe que está cheio. Sabe o que eu descobri hoje? Já coloquei no meu Face? Alguém aqui sabe quem foi? Foi porque não é, porque já morreu. Alguém sabe quem foi Charles Taze Russell? Alguém sabe? Quem foi Charles Taze Russell? Fundador dos Testemunhos de Jeová. Sabe o que ele era? Maçom e Illuminati. E o túmulo dele onde está enterrado? Olha no meu Face, está lá a foto. Eu consegui a foto. Olha que coisa maravilhosa. E o túmulo dele é uma pirâmide Illuminati. Não tem como esconder por muito tempo, abençoado. Não tem como esconder para sempre. Para sempre não tem como. E agora você que é testemunho de Jeová, hein? Saber que o seu líder era Illuminati. Por isso que os testemunhos de Jeová estão tão cheios de heresias. Por quê? Ele trouxe doutrinas de demônios. Olha lá aqui, ó. Coríntios, ó, Timóteo 4, verso 1. O Espírito Santo diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Ensinamento de demônio. Dizer que Jesus não é Deus
é o quê? Os testemunhos de Jeová falam que Jesus não é Deus. Isso é uma doutrina de quem? Do anjo Gabriel? Não, o anjo Gabriel ia falar, não, Jesus é Deus mesmo, porque eu estive com ele nos céus. Não é isso? Quem está entendendo? Olha, mais informações sobre doutrinas de demônios, que eu não vou ter tempo para falar, mas eu tenho tempo para te indicar. Ali eu falo muita coisa, nós temos muito material sobre isso. Mais informações explícitas, claras, evidências sobre o que são doutrinas de demônios, ensinos mentirosos, fraudulentos. Mais informações, entre no nosso site graçaeapostolado.com. graçaeapostolado.com. Procure lá o link, a nova ordem mundial. E o mais novo link agora, a indústria da música Illuminati. Procura lá no nosso site www.graçaeapostolado.com. Tem são vários links, mas tem 2 links só sobre esse assunto: a nova ordem mundial e a indústria da música Illuminati. Assiste os vídeos, aí você vai ver o que é a doutrina do demônio. As pessoas até com bom coração, mas na verdade tem doutrinas de demônios. E a massa é essa que é a minha luta. A massa na face da terra, tudo caindo que nem patinho na lagoa, tudo enganado. Se fosse 1, 2, 3 pessoas, cada um tem os seus problemas. Mas a massa, você vê os filhos de Deus na face da terra inteira, morrendo, perdendo, angústia, sofrendo, sendo enganado. Aí não dá para ficar quieto, não? Um profeta, um apóstolo, não dá para ficar quieto, não? E tem gente se dizendo apóstolo, vendendo toalhinha, vendendo tijolinho. Diz que é apóstolo vendendo tijolinho, toalhinha, perfuminho, martelinho. E a massa dos filhos de Deus na face da terra. Quem aqui está disposto a me ajudar nessa batalha? Que eu já entrei, hein? Nem que for com a sua oração. Quem está disposto? graçaeapostolado.com. Entre no meu site. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.